Então vamos fazer aqui o exemplo, essa cena. Vamos fazer o GeoID Track desta cena. A gente tem um iPad mini aqui. A gente não sabe o field of view da cena. Então o que a gente tem que ter? Tem que ter a medida do objeto. Se você não tem as medidas do objeto, vai ficar muito difícil determinar qual que é a proporção do objeto e o field of view da cena ao mesmo tempo. Então vou mostrar um recurso aqui para vocês. Eu acho um recurso bem bacana, que é o editor de notas do Cintize. Ele permite você criar notas e colocar pequenos como stickers na cena. Que está aqui, ó, Notes Editor. Eu vou habilitar aqui a nota que eu criei. E você pode criar notas, então, em qualquer lugar da cena e depois reposicioná-las e tal. Pode falar, pô, para você não esquecer alguma informação, né, você pode deixar aqui. É interessante, às vezes, você colocar uma notinha e editá-la ali e tal. Então vou deixar as medidas aqui. O que são essas medidas? As medidas do iPad mini que eu peguei na internet. Se eu tenho essas medidas, eu consigo criar um modelo 3D aqui que represente o iPad e a gente consegue fazer o tracking desse objeto. Então a nota, às vezes, ela pode aparecer num frame só, ou a gente pode fazer com que ele dure toda a duração da cena. Vamos colocar aqui 0,65. Pronto. Então agora ela dura toda a duração da cena. Vamos criar nosso cubo aqui, vamos criar um objeto, uma caixa, né? Às vezes eu falo cubo, mas eu estou querendo falar um objeto retangular, um objeto, uma caixa, né? Mais propriamente dito. Então eu vou vir aqui pressionar F4 e vou criar uma caixa. Né? Não importa o tamanho que eu vou criar aqui, o que importa é que eu consiga depois editar aqui as proporções da caixa. Então 203, a gente está falando em milímetros aqui, ou 20 centímetros. Então, eu vou usar uma medida aqui baseada numa unidade 1, tá? Para que o objeto não fique tão pequeno. Então, olhando aqui a escala da cena, eu vou dizer que esse objeto tem 2.032, daí ele vai ter 1.348 e 0.06. Então está feita a minha caixa. Ficou pequeno aqui, né? Se quiser, você pode agora, depois que você fez o objeto, se ele ficou muito pequeno, você faz uma escala global nele, né? Usando o último parâmetro de escala aqui, ó. Então agora eu já tenho ali a proporção certa desse objeto. O que importa é a proporção, não as medidas em si. As medidas pouco importam nesse caso. Tudo bem, agora então a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o objeto, fazer então o encaixe do objeto na cena. Para a gente começar bem aqui, vou pressionar F3, vou na perspectiva, vou pressionar L para travar a perspectiva, e eu vou rotacionar o objeto aqui segurando Ctrl e clicando no eixo. Ó. Você consegue fazer uma certa rotação aqui. Ó. Já vou tentar deixar ele mais ou menos ali naquela inclinação que ele tem ali. Tá? É só para a gente ter uma base melhor para começar aqui a posicionar o objeto. Se você não quiser todo esse número de divisões aqui na cena, no objeto, você pode clicar nesse ícone e aí você clica o botão direito e zera as divisões. Eu particularmente acho que eu vou deixar aqui não. Vou deixar algumas divisões só nesses eixos aqui, só para a gente ter uma noção melhor da proporção do objeto. Então vamos vir aqui na aba de GeoID Track e vou abrir a aba de Pinning Toolbar. Vou criar os pins, vou usar Ctrl e vou clicar num dos vértices para que ele crie o primeiro pin. O primeiro pin é o mais importante porque ele permite a gente movimentar o objeto como um todo. Você está vendo que quando ele está só com um pin, você consegue movimentar facilmente o objeto. Então vou colocar esse pin aqui, mais ou menos nesse canto. E a partir daqui vamos criar o próximo pin, por exemplo, aqui. E vou tentar colocar... Eu não vou colocar ele todo aqui, porque você está vendo que ele já está ficando meio estranho aqui, já está indo bem longe, né? Então talvez só deixar ele meio fixo aqui. Vamos criar esse pin aqui e vamos tentar encaixar aqui. Então, se você tem as medidas do objeto feitas de uma certa forma proporcionais ao que ele é na vida real, né? Não tenha medo de chegar mais perto, isso aqui tem que ser bem preciso. Então aqui eu tenho que colocar mais ou menos no meio da curvatura, aqui também.
Então você vai ver que eventualmente o objeto não encaixa de jeito nenhum aqui, porque a gente não tem a perspectiva, não sabe o field of view, e está tudo travado aqui as opções. Então o que eu vou fazer agora, para fazer o último ponto, eu vou destravar o field of view, e vou criar o meu último pin, e vou começar, ó, a manipular o meu objeto. Veja que às vezes você começa a manipular o objeto, você vê que o plano o grid aqui, ele às vezes some e tal, você tem que tomar cuidado porque o que está acontecendo aqui, quando você manipula o field of view, é que ele está manipulando, ó, a posição efetiva do objeto na profundidade da cena. Então veja o que acontece quando eu manipulo aqui, ó. Ele vai longe, às vezes ele vai muito longe. Se ele for muito longe, o que acontece? A cena, ele começa a clipar, né, cortar a visão da cena, e a tua câmera não consegue mais ver o objeto, porque ele está indo muito, muito longe. Então você tem que tomar cuidado aqui para que o objeto fique dentro do limite aqui que a câmera enxerga. Né? Lembrando que nas propriedades da cena, Scene Settings, você controla qual que é o Near Clip e qual que é o Far Clip, que isso que determina o que a câmera vê. Né? Como a gente não tem um objeto perfeito, eu estou usando uma caixa aqui justamente para mostrar as dificuldades de fazer isso aqui com um objeto que não é ideal. Então vamos ver aqui, ó, o Field of View que ele determinou 17. Será que isso faz sentido? Focal Length 78, Field of View 17. Tem minhas dúvidas. Pegando um objeto, eu posso manipular esse objeto em diversas perspectivas e ter vários Field of Views aqui. Nem sempre a visão que a gente vai ter vai ser a correta. Tá? Eu estou achando que não está muito bem correto esse Field of View, mas a gente pode fazer um experimento aqui e traquear o objeto. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos fazer aqui o Judge Track só para desencargo de consciência. Né? Então, a gente está usando um modelo que não é o ideal. Então, aqui no Geo Bar, né, Geo Age Bar, eu vou clicar aqui em Geo Age True Lasso. Observe bem que quando eu dou Shift Click no objeto, o que acontece? Na visão da hierarquia, o objeto e a câmera estão no mesmo lugar aqui. Né? A gente tem um objeto como se fosse um objeto aqui, shot, add shot. Quando você importa o modelo vem na câmera. Né? Quando você cria o objeto geométrico aqui, GeoAge Track, você está criando um objeto na cena. É como se viesse aqui em Shot, Add Moving Object. Né? Só que qual que é a diferença? A diferença é que ele está criando o objeto, ó, quando eu criei esse outro objeto, o que ele faz? Ele aparece no 0 aqui, ó, da cena. O pivô do objeto está no 000 da cena. E esse aqui não, ele está usando a própria geometria para criar o objeto. Veja que quando a gente clica no objeto, os eixos já estão rotacionados da forma como no sistema de coordenadas local do objeto. Você usou essa opção aqui, Geo True Lasso, e clicou com Shift Click, ele coloca exatamente no centro geométrico do objeto 3D esse centro, esse pivô aqui. Então isso é importante porque isso ajuda a gente a ter um pivô bem localizado. Caso você crie um objeto e o pivô esteja no lugar errado, digamos que você quer colocar o pivô aqui, ó, nessa borda nessa lateral. Não tem problema. Você pode editar o pivô do objeto a qualquer momento. E todas as transformações que ele calcular vão ser baseadas pelo pivô do objeto. Então todas as rotações, todas as transformações vão ser baseadas onde está o pivô do objeto. Você pode querer que ele calcule aqui por algum motivo especial. Se não, você deixa no centro. Usualmente no centro é o mais recomendável. Tá? Então quando você clica em Edit Pivot, você pode fazer o que você quiser com o pivô do objeto. Criamos o pivô, criamos o objeto, estamos prontos para traquear. A gente só tem que destravar os eixos que a gente quer traquear. Então a gente vai traquear translação XYZ e rotação XYZ também. As setas estão apontando para a direita, então eu vou fazer o tracking, vou pressionar a barra de espaço e vamos ver o que vai acontecer. Veja, temos textura suficiente para traquear isso aqui? Tem minhas dúvidas. Tem a mão dela pode atrapalhar o tracking, né? A sombra da mão pode atrapalhar o tracking, mas tem umas texturas aqui na lateral interessantes, temos os botões aqui, tem alguma coisa de textura. Mas veja que não é um objeto muito ideal para traquear, porque ele é praticamente todo cinza a todo momento. Então vamos ver o que vai dar isso. Salvei o projeto e vamos dar um play aqui, vamos ver o que acontece.
Genial, né? Ficou muito, muito bom. Mesmo com os problemas, né, que ele tem, por exemplo, eu enfiei esse dedo aqui no meio do caminho. Ainda assim ele traqueou muito bem. O que você vai observar nesse tipo de tracking é que às vezes ele funciona muito bem e às vezes ele não funciona. Por quê? Porque tudo depende do modelo 3D do objeto e do field of view. Talvez esse aqui, o field of view da cena, nem seja esse. Tá? Eu não acredito que esse seja o field of view da cena correto. Mas pouco importa, porque aqui você quer um track de objeto. Se o objeto está funcionando e o objeto está na proporção correta, aqui o modelo 3D está correto, olha, quem sou eu para discutir esse tracking aqui e fazer ele de outra maneira. Depois que você faz o tracking, se deu tudo certo, a primeira coisa que você vai fazer é como a gente faz com os trackers 2D, a gente trava. Pressiona mais e trava o objeto. Você não quer mais perder isso que você fez. Porque se você vier aqui no meio do caminho e começar a traquear de novo, ele começa a tentar traquear tudo de volta. E às vezes ele muda o resultado, se você tentar traquear. Então vamos dar um play aqui, vamos ver o que deu. E eu tenho um modelo mais apropriado desse iPad. O que eu fiz? Eu achei um modelo na internet. Então eu fiz uma busca. Normalmente, coisas mais populares, né, você consegue encontrar modelos. Você vai procurar iPad mini, free 3D model, você vai encontrar um monte de site, vai ter um monte de modelo bom, um monte de modelo porcaria, modelo grátis, modelo pago, aí você tem que ver o que o teu projeto suporta em termos de orçamento, né? Vi ali modelos de $30, modelos de $50, modelos perfeitos e modelos bem meia boca. Eu baixei um modelo grátis, bem meia boca, dei uma editada no software 3D e cheguei nisso aqui. Então eu vou importar um mesh na cena. Eu tenho esse modelo aqui, iPad Mini Edit. Ele pergunta se quer reduzir o número de vértices, eu digo que sim. Vou pressionar F4 porque o modelo não está aparecendo. E veja, o modelo veio gigante aqui. Cometi um erro. Eu importei o modelo dentro do objeto. Veja que o objeto está ativo aqui. O mesh veio dentro do objeto rotacionado. Eu não quero isso. Então vou fazer de volta, só que eu vou mudar para a câmera. Vou vir para a câmera, vou importar o modelo de novo e vou importar o modelo na câmera. Por quê? Porque o modelo já está bem alinhado aqui, ó. Ele está ortogonal, está todo bonitinho ali. E eu quero ver esse modelo, então, colocar ele na cena. Então, o modelo já está aqui, eu vou fazer o seguinte, vou rotacioná-lo para que ele fique na posição correta. Então vou rotacionar 180 graus para que ele fique de costas aqui para a câmera está olhando para cá e as costas dele estão aqui. Fazer uma escala proporcional aqui nele. Está começando a ficar do tamanho da cena ali, ó. Né? E vou também fazer mais uma rotação no eixo Z para que ele fique deitado. Então, o primeiro passo é você colocar ele dentro da cena ali. E agora aqui, então, eu posso clicar no modelo. Deixa eu vir aqui no GeoEdit Track. Clica no modelo, aparece os controladores aqui. Vou agora fazer uma rotação com Ctrl aqui. E uma outra rotação aqui com Ctrl. Algo assim. Só para ter uma perspectiva já. Então vamos fazer o encaixe desse modelo ali. O procedimento é o mesmo. A gente cria os pins, Ctrl clique para que ele coloque o pin exatamente onde a gente precisa. Agora Ctrl clique aqui. O que a gente vai perceber agora é, vamos ver se o Field of View aqui vai encaixar mesmo ou não no que a gente calculou. Claro que com o modelo mais correto, você vê que fica bem mais simples de encaixar, porque as curvas, as coisas aqui estão bem mais apropriadas. Né? Veja que eu não precisei mudar o Field of View da cena para encaixar o objeto, o que quer dizer para mim, então, que de repente o Field of View da cena está correto. Você tem que tomar cuidado aqui, às vezes com o encaixe das coisas, por exemplo, esse canto aqui, se deixa um pouco para fora, um pouco para dentro, às vezes isso vai influenciar no tracking.
Então tem que colocar ele bem no limite das coisas aqui. Os objetos do Judge Track são traqueados de forma independente. Se eu quiser começar um novo Judge Track aqui com esse modelo, não tem problema. O que eu vou fazer é o mesmo procedimento. Geo True Laço, Shift Click, crio o objeto. Ó, veja que esse objeto aqui, o outro está travado, então eu nem estou vendo ele porque eu apaguei a visibilidade. E aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos dar play e vamos traquear. Sem querer, tá vendo esse tiquezinho verde aqui? Sem querer, eu movimentei ele. Provavelmente eu cliquei, arrastei. Isso aqui determina aonde começa a cena para avaliação. Então, você vê que quando eu dou play, ele vem direto para o número 6. Quer dizer que eu não quero traqueado antes disso. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você arrasta sem querer e daí não está funcionando. Aqui no final também tem um outro, ó, que é o início e o fim do tracking da cena. Então, vamos lá. Também deu um excelente resultado. Olha, eu digo para vocês, novamente, dependendo como vocês fizerem esse field of view inicial, o setup do alinhamento, você vai ter um resultado completamente diferente. Eu fiz essa cena anteriormente, antes de gravar o tutorial, eu tive um resultado bem mais pobre do que esse. Então, o que eu quero dizer é que eu fazendo aqui, tive um bom resultado. Você fazendo na tua casa o mesmo exercício, se você não colocar o field of view correto, você vai ter um resultado bem pior, por exemplo. Mas esse sistema é incrível, né? Veja, não precisei me preocupar com os dedos, não precisei me preocupar com as coisas acontecendo ali. O sistema, você pode criar coisas extremamente complexas, você pode criar máscaras aqui e falar para ele excluir, baseado no canal alfa. Existe muita coisa aqui relacionado ao Judge Track para ser visto. Tá? Então esse aqui é só um projeto inicial.